Pergunta rápida. Você acredita que quando o povo se une é possível derrubar um presidente da República ou até mesmo um ministro do poder? Responde aqui pra mim sim ou não. Se você respondeu sim, já se inscreve agora mesmo no canal porque eu vou mostrar pra você uma bomba que acaba de explodir em todos os jornais, revelando o que a população brasileira está fazendo para tirar o Alexandre de Moraes do STF. E não é só o povo brasileiro não, gente. Muita bomba que tá acontecendo aqui, vocês vão ver nesse vídeo, vai fazer isso. E não para por aí não, a casa não caiu só para Alexandre de Moraes. Hoje temos um verdadeiro tsunami de notícias que vão deixar vocês de boca aberta. O cenário político, judicial brasileiro, ele tá uma verdadeira montanha-russa de tanta coisa que está acontecendo, que está explodindo aí na mídia. E essas revelações bombásticas que eu vou trazer aqui, elas são de arrepiar, gente. Pasmem, a gente já começa aqui com uma bomba que caiu direto no colo de quem? Do Lula. O jornal O Globo acaba de noticiar que a Polícia Federal indiciou um dos políticos e maiores aliados e influentes na campanha de Lula lá no Congresso. Os crimes: corrupção passiva, associação criminosa. Gente, parece pegadinha, né? Mas é real, pessoal. Os aliados de Lula estão caindo um por um e não vai demorar muito para a queda chegar até ele, né? O que vocês acham? Será que a casa do Lula vai cair também? Comenta aqui para mim, aqui embaixo. Eu quero ver aí a sua opinião. O que vocês acham? Cai ou não cai pro Lula? E para quem duvida que o fim da esquerda e do Xandão, aí o Alexandre de Moraes está próximo, olha só essa outra notícia fresquinha que saiu agora há pouco. O governo Lula ainda não atualizou os dados sobre os Yanomamis em 2024. E pior, colocou sigilo nos documentos. Gente, quem não deve não teme. Não é assim o ditado? Ou mudou alguma coisa? Como assim sigilo? Não era a esquerda que acusava Bolsonaro sobre a situação dos Yanomamis? Agora eu estou perdida aqui, então me atualize aí nos comentários, porque tudo isso me deixou confusa. E as pancadas continuam, pessoal. O governo ele vai confiscar, se não bastasse, né? Para piorar, o Tiririca mentiu, né? Falou que pior que não ficava, fica assim. Para piorar tudo, o governo pretende confiscar dinheiro das poupanças. Eu vou explicar aqui para vocês, tá? Até os Estados Unidos já começou a se posicionar contra as ações do governo, gente. Então, o caos está instaurado. Tá tudo saindo do controle, pelo visto, do presidente. Aí não tem mais controle do Brasil. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque além dessas notícias bombásticas, ainda tem mais. O candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, fez uma denúncia aqui bombástica e urgentíssima, expondo uma verdadeira armação contra ele. Gente, eu tenho todos os detalhes dessas notícias aqui e eu vou revelar aqui nesse vídeo. E por último, quem aí se lembra do famoso caso do dinheiro na cueca? O que ele tem a ver com o Lula, né? Vocês vão ver aqui agora, porque acabou de sair mais uma notícia bombástica também sobre esse caso. Eu não sei se o governo vai conseguir, gente, se recuperar depois de mais esse escândalo. É escândalo atrás de escândalo, não para de acontecer, não para de surpreender. E como um inscrito do canal comentou, nem esse enredo, nem novela mexicana consegue contar. Então, o que está acontecendo nos bastidores do poder, da política, é alucinante. E eu vou trazer todas as atualizações para vocês agora. Só não saiam daí, tá bom? Porque as informações que eu vou revelar são de arrepiar. E antes de começar, não se esqueça novamente de se inscrever aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Eu sou Ana Paula, eu trago aqui informações políticas junto com a minha análise e opinião. Então se inscreve para a gente poder montar uma força aí, né? E poder realmente expor tudo que está acontecendo na política, sem censura, com liberdade de expressão. Compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa bastante like, gente. E vamos juntos desvendar esse cenário caótico, né? E entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder, né? Então vamos direto aqui já com essa notícia da Polícia Federal, que pegou e indiciou um dos maiores políticos aliados ao Lula, que nada mais, nada menos é do que o André Janones, por suspeita de rachadinha. Então o relatório enviado ao STF afirma que o deputado teria cometido peculato, corrupção passiva e associação criminosa. E aqui, gente, saiu no jornal Globo, tá? A Polícia Federal indiciou, ele tá indiciado, tá aqui, ó, pela suspeita desses esquemas. E isso daqui foi uma bomba no colo do Lula, né? Porque o Lula, todos os aliados dele, tudo que tá à volta dele tá caindo um por um, gente. Foi o Silvio Almeida, aí ele foi e colocou a ministra no lugar que também já é ré em processo aí de desvio de dinheiro.
Aí teve aquela doutora Deolane, né? Aí tem o caso do dinheiro da cueca, que eu ainda vou explicar. Tipo assim, todos quando a gente vai olhando em volta ali do Lula, tá explodindo aí alguma coisa contra eles e mostrando na prática, gente. Isso aqui não é pecuinha de jornal, não, isso daqui é o que realmente está acontecendo, né? Também foram indiciados, segundo a matéria, um assessor do deputado e um ex-assessor pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa. O relatório foi entregue na quinta-feira ao STF. Em seguida, o relator Luiz Fux enviou o caso para a Procuradoria-Geral da República, que decidirá se apresenta ou não a denúncia. Ainda vai se decidir. A denúncia está feita, a polícia está apresentando as provas. Tem que decidir se vai apresentar a denúncia ou não, gente. É óbvio que tem que denunciar. A corrupção está tão escancarada que, assim, me assusta, sério. E o deputado federal André Janones, ele é o eixo central em torno do qual toda a engrenagem criminosa gira, né? A investigação expôs a ilicitude de seus atos e todas as etapas, desde o início até o desfecho. Quem disse isso é o documento que foi entregue, tá, gente? Não sou eu, não, é o documento aqui que tá falando. Então, vocês viram, o documento tá mostrando aí, né? A investigação foi aberta a partir de um áudio divulgado no ano passado pelo portal Metrópolis, no qual Janones pede que funcionários façam doações mensais de seus salários para compensar gastos de campanha. E o relatório afirma que o áudio teve veracidade corroborada tanto pelos participantes da reunião quanto por laudos periciais, e que a gravação mostra que o parlamentar solicitou a devolução de parte da remuneração dos seus assessores, prática popularmente conhecida como rachadinha, enquadrando-se no crime previsto no artigo 317 do Código Penal como corrupção passiva. Em depoimento, 2 ex-assessores já confirmaram os pedidos de devolução. Um deles afirmou que sofreu retaliações por não repassar, e isso explica o porquê ele não está mais no cargo. Então a Polícia Federal também reforçou seu entendimento sobre a ocorrência da rachadinha, analisando a quebra de sigilo fiscal e bancário do deputado, autorizado pelo STF. Houve uma variação patrimonial, é descoberto, né? Ou seja, quando o aumento da renda declarada não é justificável. De 64 mil em 2019, pulou para 86 mil em 2020. Isso indica que nos próximos anos, ao período em que a reunião foi gravada, a diferença entre as receitas e as despesas do deputado não seria suficiente para justificar um aumento patrimonial registrado, né? Fora as faturas de cartões de crédito não pagas, que ele pegou e estava cobrando, o assessor estava pagando e ele pedia reembolso. Tem várias acusações aqui dentro do processo, tá, gente? Então, foi indiciado e isso caiu como uma bomba no colo do Lula, né? Além disso, o governo Lula ainda não atualizou os dados sobre os Yanomamis em 2024. Então, a gente vê aí que a esquerda acusou o governo Bolsonaro, né, que não cuidava dos Yanomamis, que isso, que aquilo, só que em 2023, saiu aqui em todos os jornais, as mortes bateram recorde. Ou seja, no primeiro ano do Lula, morte dos Yanomamis foram maior do que do ano de 2022, enquanto estava Bolsonaro. E aí o pior de tudo, desde fevereiro desse ano, o jornal aqui analisou e disse que não foi mais atualizado os dados, ou seja, o governo parou de atualizar os dados e ainda colocou sigilo, né? Diz que tem sigilo nas informações de dados. Então, quando você pede as informações, segundo o jornal aqui Poder 360, eles pediram as informações e não foi enviada. Então, assim, o que está escondendo? O que está acontecendo, Lula? Né? Fora as queimadas, fora esse monte de outros processos que estão aí rolando e que a gente sabe, né? A Marina Silva até trouxe um vídeo da Marina, ministra do Lula, culpando o povo, falando que o povo tem que se responsabilizar porque o governo já fez tudo que tinha que fazer. Ah, me poupe, Marina. Olha só, a ministra despreparada, gente. Olha o que ela fala. Antes a culpa era do Bolsonaro, agora a culpa é do povo, mas nunca é do governo, já repararam? Aí aqui, a Folha de São Paulo trouxe mais uma bomba, e eu já vou trazer aqui a maior bomba de todas, mas antes só falar aqui da Folha de São Paulo, que o Pablo Marçal, gente, explodiu, tá? Ele explodiu, ele expôs aí armação contra ele, querem derrubar ele, será? Em quem você acredita? Você acredita no discurso do Bolsonaro sobre o Marçal ou você acredita no discurso do Marçal e você acha que, por mais que Bolsonaro tenha outros aliados e está fortalecendo os aliados dele, por isso pode estar atacando o Marçal, vocês acham que o Marçal é uma pessoa boa e merece aí ganhar as eleições a prefeito? Ele está sendo perseguido, isso daí tá na cara. Mas o que vocês estão achando, né? E aqui mostra que o Marçal,
a notícia fala que o pró-Marçal, anúncios pró-Marçal ferem lei eleitoral. E conteúdos pagos, né? Estão sendo divulgados muito conteúdo e que está fora da regra de campanha eleitoral. Porém, a equipe de Pablo Marçal disse que tem aí infiltrado, gente. É isso mesmo, foi procurado para responder sobre as medidas adotadas pela empresa para coibir anúncios e que diz respeito à lei eleitoral. A Meta afirmou que não vai comentar o tema e a equipe do Marçal disse o seguinte, que ele só tem controle do que eles fazem, né? Ou seja, quem está organizando esses anúncios não são eles. Então a advogada afirmou, né, aí que eles não têm nada a ver, que pessoas estão se passando como apoiadores para poder fazer irregulares, né, campanhas irregulares para ferir aí ao Pablo Marçal. O que vocês acham? Derrubar o Pablo Marçal? Então saiu aqui na Folha e eu quero saber a sua opinião. Então tá explodindo aí, né? O Pablo Marçal expôs aí que é armação, gente. Será que tem armação? Vocês acham que é ele que tá fazendo? Não é? O que vocês acham? Vocês acreditam no que ele fala? Não? Vão comentando aí pra mim que parece que tá bem dividido o povo em relação ao Marçal, né? E agora, gente, uma bomba pior ainda. Governo vai confiscar dinheiro do povo. Saiu aqui no jornal G1. Sabe aquele dinheiro esquecido que o Banco Central do Brasil até criou um sistema no ano passado para que as pessoas pudessem consultar se tem dinheiro esquecido, porque a conta foi encerrada, ficou algum dinheiro lá, e aí você não sabe, você pode resgatar, se a pessoa já faleceu, o herdeiro pode resgatar. Pois bem, o governo vai confiscar essa grana, tá? Olha só a matéria que saiu. Congresso autoriza o governo a recolher até 8,5 bilhões para fechar o orçamento, gente. E conforme a proposta, os titulares, você que é dono do seu dinheiro, você tem 30 dias após a publicação da nova lei para resgatar o dinheiro. Se você não resgatar nesse dia, ele será direcionado ao Tesouro Nacional. Haverá prazo, o governo vai até te dar um boi, ele vai te dar o prazo de 6 meses para você contestar e pedir o valor na justiça, tá? Porque se você quiser ter direito ao seu dinheiro, que é seu, você vai ter que entrar na justiça e pedir, contestar na justiça o seu dinheiro. Olha que absurdo, que absurdo. Tem pessoas que estão com medo do governo começar a confiscar a poupança das contas ativas, porque das contas inativas aí que foram encerradas, o governo já vai confiscar, né? Então, agora, o das contas ativas, logo o governo pode, né, a qualquer momento surpreender, porque se já tá fazendo isso. Então aqui, o jornal ainda cita, né, que os opositores foram contra criticar o governo, né? Parlamentares da oposição ao governo Lula criticaram a medida incluída no projeto e eles também se posicionaram contra a possibilidade que estava prevista na proposta de utilizar valores também de processo judicial encerrado. Então você ganhou uma ação. Aí tá lá o prazo. Eles querem dar um prazo de no máximo 2 anos para você resgatar o depósito de processo judicial. Se você não resgatar em 2 anos, o dinheiro é do governo. Olha que absurdo. Gente, é absurdo, mas é o que tá acontecendo no nosso Brasil, né? Então, por isso que eu falo para vocês, gente, que o fim da esquerda com essas atitudes, ou eles estão fazendo proposital, eles realmente não querem ficar no poder, estão entregando de bandeja aí pros opositores, porque não é possível ter uma atitude dessa. E lembra aquele caso de dinheiro na cueca? Preso em Roraima? Tem elo com o governo Lula. Saiu aqui no Diário do Poder. Presa essa semana com o dinheiro na cueca, Renildo Lima, marido da deputada federal Helena da Azatur, há tempo chama atenção por negócios para lá de suspeita em Brasília. Em fevereiro desse ano, o deputado Marcos Polon desconfiou da grana alta despejada pelo Ministério dos Povos Indígenas na Voar e Táxi Aéreo, que pertence ao Renildo, e sob pressão parlamentar, o Ministério revelou 2 contratos com a empresa só ano passado de mais de 24 milhões. No primeiro contrato, nem mesmo passou por licitação. O segundo, né, ao todo, no portal da Transparência, eles embolsaram do governo mais de R$500 milhão. E a causa, o deputado, a pasta da Sônia Guajajara, disse que o contrato era necessário para ter acesso aos indígenas das comunidades Yanomamis. Apesar da dinheirama, aumentaram as mortes dos Yanomamis. Então, o que aconteceu? Que foram 343 no ano de 2022 sem contrato. Com o contrato com mais de R$500 milhão, após os milhões, morreu mais gente. Então, tem algo errado aí, né? Algo não tá certo. Então, a gente tá vendo tudo isso de pertinho, gente. E para vocês verem o poder do povo, né? Eu falei para vocês, se vocês acham que o povo tem poder de tirar
presidente da República ou ministro do Poder, gente, a petição que pede o impeachment do Alexandre de Moraes chegou à assinatura, o povo assinou, o povo está se posicionando, a 1,5 milhões de assinaturas. O abaixo-assinado online, que demonstra opinião popular e não tem validade jurídica, acusa o ministro de abuso de poder pelo uso informal do TSE. Por mais que não tenha validade jurídica, né, por não conseguir confiar ali nas informações, mais de 1,5 milhões de assinaturas já foram feitas. A petição está disponível na plataforma change.org, foi iniciada por um perfil identificado como petição pública. Qualquer pessoa pode assinar, é só inserir o nome, sobrenome e e-mail. Então, quem quiser fazer o abaixo-assinado, assina. Então, a gente vai vendo aí, né, gente, explodindo vários caos contra o próprio governo Lula, contra o próprio Alexandre de Moraes. A gente vê que a casa caiu aí então, né, então rachadinha. A gente vê os aliados do Lula tudo caindo um a um. Tá todo dia alguém do lado do Lula está afundando. E a gente tá vendo isso claramente, gente. E agora, pro Moraes também, né? Como a gente viu, não é só aí no caso do Yanomamis. O Moraes tá sendo pressionado aí e provavelmente cabeças vão rodar. Então se preparem, quando tiver mais novidade eu trago. Então fiquem atentos, gente, porque os crimes de Moraes estão sendo revelados, né? Então a gente tá vendo tudo isso daí, isso preocupa bastante, mas é o que tá acontecendo. Então é isso, obrigado, um beijo, se cuidem.